Lucas, no seu capítulo de número 16, versículo 19 a 31, queria convidar você para abrir a sua Bíblia. E assim que você abrir a sua Bíblia, por favor, se coloque de pé, para que nós possamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas 16, nesta que é uma parábola que Jesus contou, mesmo a sociedade bíblica não tendo colocado como sendo uma parábola, não tendo colocado o título dela como colocou em outras, como sendo uma parábola. É claro que Jesus estava ali contando uma parábola, a parábola do rico e do mendigo, ou como vão dizer em outras traduções, do rico e do Lázaro, enfim. Lucas 16, de 19 a 31, eu quero te convidar para nós fazermos uma leitura de maneira alternada desta parábola que o Senhor Jesus contou naquele momento. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que more a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não ir também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Podemos assentar, amados irmãos. Esta é uma parábola que ela vai trazer para nós Jesus condenando algumas coisas que a gente quer aqui mostrar para vocês logo de cara. E talvez você já pense logo assim: ele vai falar que Jesus está condenando a riqueza. Não, em momento algum na Bíblia, Jesus ou a palavra de Deus, ela condena a riqueza. Não, às vezes nós é que nos deixamos levar, ou melhor dizendo, a igreja que se deixou levar ao longo de toda a sua trajetória por essa falácia, esse engano, esse engodo, que eu posso dizer que é inclusive satânico, né? Esse engodo de Satanás, para mostrar para nós, ou dizer para a igreja, que a riqueza é algo condenável por Deus. E não é. Não é. Na Bíblia a gente não vê em momento algum Deus falando a respeito disso. Mas espera aí, pastor, a gente vê aqui vários textos bíblicos em que o Senhor fala a respeito da riqueza. Inclusive o próprio Senhor Jesus diz que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim, Jesus está falando isso num contexto próprio para aquela realidade, para aquele momento, porque ali ele estava tratando com alguém que tinha o seu coração totalmente devoto, totalmente preso, totalmente voltado
para a riqueza. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala, né? Ele deixa claro para nós que nós não devemos ter o nosso coração preso, aficionado na riqueza, né? Por isso ele vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele é a raiz de todos os males exatamente porque quando nós nos voltamos para o dinheiro para tratar dele ou tratar com ele de uma maneira espúria, ele vai servir, obviamente, para que a gente faça coisas ruins, para que a gente tenha ações ruins. Mas o dinheiro, podemos dizer assim, ele é e sempre foi e sempre será importante na trajetória de vida do ser humano aqui nesta terra, né? Não se faz nada sem o dinheiro, não se faz nada, não se fez esse templo sem dinheiro, não se comprou esta Bíblia sem dinheiro, não se comprou esses panfletos, esses folhetos, esses boletins sem dinheiro. Então o dinheiro ele é necessário na vida de todos nós. Então Deus não está nesse momento contando essa parábola, Jesus não está nesse momento contando esta parábola para condenar a riqueza, mas Ele está condenando sim três coisas aqui implícitas no contexto deste texto que nós estamos debruçados sobre ele. O capítulo 16, ele começa com uma parábola chamada de a parábola do administrador infiel. Ao longo deste capítulo nós vamos ver inseridos aqui três coisas que realmente são abomináveis aos olhos de Deus. A primeira delas é que Deus, Ele não queria que os judeus, e não quer que em nós falte o princípio da mordomia. O que é isso? Por isso ele vai contar a parábola do administrador infiel. Porque esse administrador é um mordomo que está ali para administrar os bens, né, daquele dono, daquele senhor. Depois você faça a leitura lá do capítulo 16 para você ver. Se você ainda não leu essa parábola, eu aconselho você a ler. Essa pessoa está ali como administrador, como um mordomo dos bens do seu senhor, e ele está roubando, ele não está administrando bem, ele não está fazendo o que é correto com os bens do seu senhor, mostrando para nós que em muitos momentos o Senhor ele nos dá bens, ele nos dá coisas e nós não valorizamos o princípio da mordomia. Começamos a achar que aqueles bens, aquelas coisas são nossas e nós então não usamos elas em prol daquilo que realmente interessa, que é fazer com que o Evangelho do Senhor chegue a outros cantos, que o Evangelho do Senhor seja pregado, fazer com que o nome de Deus seja anunciado. Portanto, o primeiro princípio que está sendo quebrado aqui e que Deus abomina é a falta de mordomia. Segunda coisa é a infidelidade, por isso o administrador é infiel, porque ele está mostrando aqui que aquele homem está roubando, e por isso ele diz aqui, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, diz o versículo 10 deste capítulo 16. E lá no último verso, antes que nós lemos agora, que é o verso do número 18, ele vai dizer assim: quem repudiar a sua mulher e casar-se com outra comete adultério. Aquele que casa com mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ou seja, Jesus está inserindo tudo isso aqui para mostrar para aqueles fariseus, para aqueles homens, para aquelas pessoas que o princípio da infidelidade também é algo que nós aqui estamos vendo acontecer dentro desse contexto, dentro dessa realidade. Na verdade, o princípio é de fidelidade, mas as pessoas são infiéis. Ao invés de elas serem fiéis, elas são infiéis. E aí é outra coisa que Deus está condenando e que Ele entende como algo abominável. A falta de mordomia, a infidelidade e, por fim, a avareza. Porque a gente não só não administra bem os bens que Deus nos dá, mas muitas vezes nós somos avarentos e não
damos ao Senhor ou não devolvemos ao Senhor uma parte daquilo que Ele coloca sobre as nossas vidas para que nós possamos desfrutar dela. Deus nos dá 100% para desfrutarmos e requer de nós apenas 10% para que a gente possa entregar ou devolver para Ele. Quando nós não fazemos isto, nós não só somos infiéis, mas nós mostramos um caráter avarento, um caráter que fica achando que se eu doar, se eu entregar, se eu devolver, se eu der, vai faltar. E Deus, Ele é fiel. Então, se eu for fiel, Ele está dizendo aqui, é óbvio que Ele não vai me deixar faltar absolutamente nada. Bom, estes são os problemas de ser rico e se deixar levar por estas práticas abomináveis. Por isso, Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo, um buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico fica preocupado em não perder aquilo. O rico fica preocupado em não descer o nível ao qual ele alcançou. O rico fica preocupado em não ser roubado pelas pessoas que o cercam. O rico fica preocupado em não confiar, em não poder dividir aquilo que ele tem, aquilo que lhe foi proposto por Deus. E ele acaba, por isso, não sendo um bom mordomo, sendo infiel e sendo avarento. Mas existem pobres que também praticam estas três coisas abomináveis ao Senhor. Praticam quando, em primeiro lugar, não entendem que os nossos bens, sejam poucos ou sejam muitos, eles devem ser úteis no reino de Deus. Não é porque eu sou rico que eu sou dizimista ou sou ofertante. Esse é um princípio que não é apenas para o rico, mas é para todo aquele que crê, é para todo aquele que se chama cristão, independente de ser rico ou pobre. Quando nós, mesmo sendo pobres, não somos fiéis naquilo que o Senhor nos dá, Ele nos pede apenas 10% como entrega, como devolução daquilo que Ele nos deu. E quando nós, mesmo sendo pobres, acreditamos que não podemos ser doadores, enquanto que a palavra do Senhor nos garante que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Queridos, em meio a estas coisas, nós entramos no tema que eu elaborei para este sermão e para esta mensagem desta noite, que fala das indiferenças da vida. Eu não sei se você sabe, mas o contrário de amor não é ódio. Quando eu digo que odeio o Eliseu, não odeio não, viu, Eliseu? Estou aqui fazendo uma analogia. Mas quando eu digo que odeio o Eliseu, na verdade eu não odeio. Eu digo, eu não amo o Eliseu, mas eu odeio. Não, eu não odeio, porque eu estou preocupado com o Eliseu. Porque o Eliseu está ali na minha cabeça, no meu coração a todo tempo. A todo tempo eu estou preocupado em fazer alguma coisa contra o Eliseu. Então eu estou preso ao Eliseu. Na verdade, eu tenho um sentimento grandioso pelo Eliseu. Mas eu prefiro fazer com que esse sentimento seja visto como um ódio por algum motivo. Porque o Eliseu pisou no meu pé, porque ele falou alguma coisa que eu não gostei de ouvir. Só que o contrário de amor não é ódio, mas o contrário de amor é a indiferença. Porque se eu digo realmente que eu não quero saber do Eliseu, que eu não amo, então eu deixo o Eliseu para lá. E para mim ele é indiferente, ele é como se fosse esse banco, é como se fosse um pedaço de madeira, é como se fosse um bichinho na rua. É indiferente. Se eu vir o Eliseu caído ali para mim, é indiferente, não estou nem aí. Ou seja, algumas vezes nós somos indiferentes em alguns aspectos na vida, e esse texto mostra para nós claramente
algumas dessas indiferenças. A primeira delas que nós vemos nesse texto é a indiferença ao amor ao próximo. Diz o texto, Jesus contando, que havia um homem rico que se vestia de púrpura. Para se vestir de púrpura tinha que ser alguém muito rico. Era um homem que se vestia de linho finíssimo, que vivia cercado de luxo. Ou seja, esse homem era riquíssimo, mas Jesus emenda logo no próximo verso, no verso de número 20, uma circunstância que é muito interessante, para não dizer outro termo, que este homem tem à porta dele um mendigo. Você imagina, você todos os dias ter um mendigo assentado ou deitado na porta da sua casa? Se você tiver realmente amor, interesse pela vida do outro, logo no primeiro dia que você se deparar com aquele mendigo, você vai sair de casa e se depara com aquele mendigo na porta da sua casa. A primeira coisa que você vai fazer no primeiro dia é perguntar para ele: o que está vendo? O que você está aí? O que houve? Ah, eu estou aqui porque eu quero comer das migalhas que estão na tua lata de lixo. O teu lixo é um lixo muito precioso, é um lixo muito pomposo. Eu vejo que tem pedacinhos de salmão nele, no fim de semana tem pedacinhos de picanha nele, então eu quero pegar um pouquinho desse lixo. Ah, eu vejo que de vez em quando nesse lixo tem umas garrafas aí de vinho muito chique, muito bom, eu quero tomar um pouquinho desse vinho. Ou tem um suco, um refrigerante aqui que é muito gostoso, que eu não posso tomar em lugar nenhum, e aqui na tua lata do lixo tem. Primeira coisa que você iria dizer para essa pessoa que está ali, e não está ali de qualquer jeito, né? Diz o texto que ele está ali cheio de feridas, e que os cães vinham lamber as feridas dele. Então a primeira coisa que você ia dizer para essa pessoa é para ela o seguinte: ei, peraí, não, vamos resolver esse problema. Você não pode ficar comendo do meu lixo. Você não pode, eu vou fazer aqui uma quentinha todo fim de semana. Quando eu comer a picanha, eu vou separar aqui uma marmitinha e vou te dar uma marmitinha limpinha de picanha para você comer essa picanha. Quando eu preparar o meu salmão aqui para você comer, eu vou te preparar também um pedacinho para você comer desse salmão. Aquele homem não se importava com o mendigo, com Lázaro, porque ele era indiferente àquilo que Deus havia preconizado como algo importantíssimo para o nosso relacionamento com Ele, ou para a nossa religiosidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Sem amor ao próximo não existe religião, não existe espiritualidade, de verdade não existe. Aquele homem era riquíssimo, se vestia muito bem e comia do melhor, mas não tinha coragem de cuidar daquele mendigo, das chagas, das feridas que ele tinha, e de dar a ele mais do que as migalhas que caíam da sua mesa. Ou seja, irmãos, muitas vezes nós nos comportamos assim, somos indiferentes ao amor ao próximo, porque queremos para a nossa vida aquilo que não queremos para a vida do nosso próximo, enquanto que o que Deus diz é exatamente o contrário, que nós precisamos querer para o nosso próximo o mesmo que nós queremos para nós. A segunda indiferença que nós vemos neste texto de Lucas, e muito comum também nos dias de hoje, é a indiferença ao juízo de Deus. Do verso 22 ao verso de número 26, a gente vai ver esse homem esquecendo-se que haverá um juízo. Muitas vezes nós também nos esquecemos disso. Aliás, não só o mundo se esquece disso, mas até nós que estamos dentro da igreja, às vezes nos esquecemos disso, que haverá um dia do juízo. Esse texto mostra para nós Jesus contando que eles morreram.
e o mendigo foi levado pelos anjos para estarem no seio de Abraão. Já o rico foi sepultado e foi para o inferno, onde estava em tormentas. E quando de longe ele viu Abraão e Lázaro, ele então começou a clamar pela misericórdia e pedir que Lázaro agora o servisse. Interessante, ele durante toda aquela trajetória não serviu a Lázaro, mas agora ele queria que Abraão mandasse Lázaro molhar a boca dele com um pouquinho de água, porque ele estava lá em grande tormento. Ou seja, agora ele queria que Lázaro cuidasse dele, agora ele queria que Lázaro servisse ele, tirasse ele do sofrimento, enquanto ele nunca olhou para Lázaro e nunca quis tirar Lázaro do seu sofrimento. Ele nunca se interessou, nunca dedicou amor ao próximo, que era Lázaro. Mas ele também foi indiferente ao juízo de Deus, que a todo momento é pregado, que a todo momento é anunciado. Irmãos, haverá o dia em que nós seremos julgados pelo Senhor, que os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos feitos, as nossas obras, elas serão julgadas por Deus. E até quando nós vamos viver aqui neste mundo sendo indiferentes a essa realidade? Até quando nós vamos nos comportar como se não houvesse um inferno? E como se para lá não fossem as pessoas que aqui se comportaram de maneira totalmente contrária à vontade e à palavra de Deus. Ou seja, queridos, muitas vezes nós somos indiferentes a entender que vai existir um grande abismo entre o inferno e o céu. E nós não poderemos fazer absolutamente nada para acabar com esse abismo, para eliminar esse abismo. Nós não poderemos fazer absolutamente nada para aplacar a tormenta, as chamas, o fogo que irá consumir a vida daqueles que forem para lá. Queridos, por fim, além de nós vermos este homem rico sendo indiferente ao amor ao próximo, além de nós vermos este homem sendo indiferente à agonia, à dor, ao sofrimento, às chamas, ao tormento que acontecerá com todo aquele que para o inferno for, além desse homem ser indiferente ao juízo, esse homem também era indiferente ao anúncio do Evangelho. Porque entre os versos 27 e verso 31, surge uma preocupação na cabeça desse homem agora que está lá no inferno. Querer que o seu pai, que a sua casa, que a sua família, que a sua parentela, que os seus irmãos conheçam o Evangelho, conheçam a palavra de Deus, para que eles também não vá parar lá, para que eles não tenham que passar por esse momento de tormenta, de sofrimento. Mas só agora que surgiu essa preocupação na cabeça dele. Muitas vezes também conosco é assim. Nós somos indiferentes ao anúncio do Evangelho e acreditamos que, não sei que dia, quando eu ficar velho, bem velhinho assim, bem mais velhinho do que a irmã Glorinha, que ela é nova ainda, 75 anos, nova. Quando eu tiver com os meus 100 anos, 120 anos, né, bem caquéticozinho, né, bem frágilzinho, aí eu vou pregar o Evangelho. Mas por enquanto não. Por enquanto, para que anunciar o Evangelho? Para que pregar o Evangelho? Para que se preocupar com isso? Queridos irmãos,
Moisés e os profetas neste texto fazem referência à grande e maior revelação que eu e você precisamos ter e anunciar, que é a revelação da palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar isso, irmãos. A palavra de Deus precisa ser pregada, precisa ser anunciada para as pessoas. E essa não é uma atribuição que eu ou você vamos fazer quando estivermos bem mais idosos do que a irmã Maria Eugênia ou Maria da Glória. Não, porque talvez a gente pense assim, né? A Bruna pode estar pensando, eu estou tão novinha, tenho 30 e poucos anos, né? Tem bastante tempo ainda. E aí possa vir aquela palavra que o próprio Senhor Jesus disse, né? E se te pedirem a tua alma hoje? Né? Se hoje te pedirem a tua alma? Então, queridos, aquele homem foi indiferente ao anúncio do Evangelho. Só agora ele se preocupou e disse, e diz o texto que ele foi incisivo, que ele replicou, que ele insistiu. Pai, por favor, pai, não faça isso, eles precisam se arrepender. Se eles ouvirem a Moisés e os profetas, eles se converterão. Se eles souberem que saiu dos mortos alguém para pregar para eles, eles vão se converter, eles vão se arrepender. Queridos, em nome e por amor do Senhor Jesus, eu e você não podemos ter essa preocupação tardia que esse homem teve. Nós precisamos nos preocupar já, agora, em fazer com que a pregação da palavra de Deus entre nos nossos lares, entre nas nossas casas e saia de nós com naturalidade onde quer que nós estejamos. O Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado, e nós não podemos ser indiferentes a ele, como foi aquele homem. Nós não podemos perder as oportunidades que temos ao longo da nossa vida para falarmos do amor de Deus por nós e por todo esse mundo que Ele mantém. Enfim, o que eu clamo e que espero que você também esteja clamando nesta noite é que nós não sejamos indiferentes ao cuidado que precisamos ter com o nosso próximo. É que nós não sejamos indiferentes que haverá sim um juízo. E que nós não sejamos indiferentes à necessidade da pregação do Evangelho. E aí, portanto, em meio a essas indiferenças da vida, que nós possamos de verdade fazer uma autoanálise, um autoexame de nós mesmos e pensar: onde eu estou errando? Onde eu estou negligenciando? Em que parte dessas eu estou vacilando ou falhando? Em nome de Jesus, faça essa autoanálise e assim que o Senhor te abençoe a você não só não negligenciar, como também não ser indiferente àqueles que precisam ouvir e vivenciar na prática o amor de Deus em suas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe.